Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Com a projeção de uma safra maior, o preço do azeite de oliva vai ter redução. Os valores devem baixar pelo menos 20% em 2025. O azeite anda sumido da mesa dos brasileiros. Isso porque o preço subiu mais de 50% nos últimos meses e pesou no bolso do consumidor. Agora, a boa notícia é que uma safra promissora na Europa deve reduzir os valores por aqui. Felizmente, a previsão para a próxima colheita na região do Mediterrâneo, dos principais países produtores, está dando sinais positivos, com uma previsão de aumento na produção mundial de azeite por volta de 23%, o que deverá se refletir com uma recuperação geral nos preços. Problemas climáticos reduziram a oferta global e fizeram o preço do azeite de oliva atingir recordes históricos. Segundo o Leonardo, representante da maior marca italiana de azeite, a previsão de produção global para a campanha 2024-2025 é de cerca de 3 milhões e 100 mil toneladas, o que representa um aumento de 23% em relação à última safra. Um geral aumento na produção de azeite terá como consequência uma recuperação geral nos preços dos azeites. Como referência, somente nos últimos 12 meses no Brasil, o consumo médio de azeite extra virgem caiu 20%. Com uma melhoria geral dos preços, imaginamos que o Brasil voltará a aumentar o consumo de azeite, e melhorando assim também as importações da Europa e também afetando a produção nacional. O Brasil é o quarto maior consumidor de azeite do mundo. Por ano, são cerca de 100 milhões de litros. Mas a produção nacional é bem pequena, não corresponde nem a 1% desse montante. Por aqui são produzidos por safra apenas 500 mil litros de azeite. Para o presidente da Ibra Oliva, os produtos brasileiros não devem ainda sofrer alterações significativas nos valores. Dificilmente, esse impacto de preço no importado vai refletir no produto nacional. Ele irá ter uma queda, sim, no momento que nós aumentarmos a nossa produção e tivermos mais pesquisa, mais investimento, e a partir daí, sim, consolida a produção nacional e certamente teremos preços mais acessíveis ou mais próximos dos valores internacionais. Para Leonardo, as mudanças serão sentidas já nos próximos meses. Apesar que os preços gerais dos azeites estejam já caindo, o consumidor brasileiro provavelmente começará a encontrar essa recuperação nos preços nas prateleiras somente a partir da Páscoa, então por volta de março e abril. A seca e a alta do dólar são os motivos para o café da manhã do brasileiro ficar mais caro. Isso porque os preços do cafezinho e do pão francês estão mais altos nas últimas semanas. Um bom cafezinho e, para acompanhar, pão com manteiga. Combinação irresistível no café da manhã do brasileiro. Se a gente chega numa padaria ou até mesmo em casa, não toma um café com pão, eu acho que parece que tem faltando alguma coisa. Você não consegue seguir o dia sem um cafezinho da manhã e um pãozinho. Mas neste ano, a xícara do cafezinho está mais amarga. Aumentou significativamente, a gente percebeu alguns meses atrás já, ao longo do ano, que vem tendo um aumento significativo. É, Marcos, você tem razão. O preço disparou. O tradicional café em pó teve alta de cerca de 33% em um ano. Nos supermercados, o pacote de 1 quilo está sendo comercializado em média a R$ 48,57. Em janeiro, o valor era de R$ 35,09. A explicação para esse aumento está no campo, que sofre com uma seca prolongada. Com menos grãos disponíveis para atender a população, o produto fica mais caro. Depois do café, agora é a vez do pão francês também aumentar de preço. A principal matéria-prima do pãozinho é a farinha de trigo. O Brasil não produz toda a farinha que precisa, por isso precisa importar. Com o dólar passando dos R$ 6, o resultado é um pãozinho mais salgado do que deveria.
De janeiro a novembro, o tradicional pão francês acumula alta de 4,76%. Situação nada boa para a Glória. A diarista, que já vem sofrendo com o aumento do café, agora vê o pão pesar no orçamento. Assim, a gente fica triste, né? Porque a única coisa que a gente tem para comer de manhã é um café e um pão, né? E se não tem para comer, né? É difícil, né? E na casa dela, onde todos adoram comer pão, o jeito é ficar de olho em quem oferece um preço melhor. Eu sou uma pessoa que eu economizo um pouco, né? Eu vou naquela base assim, ali tá mais barata, aí eu corro lá e compro, né? A Associação Brasileira da Indústria do Trigo afirma que o aumento do dólar, que fechou o dia ontem em R$ 6,26, não deve impactar o preço do trigo. Isso porque a entrada da safra nacional do grão no início do ano será suficiente para abastecer o mercado interno. Mas na prática, não é isso que se vê. Na padaria do Márcio, em São Paulo, são usados diariamente 15 sacos grandes de farinha e o fornecedor já aumentou o preço. Bom, para você ter ideia, eu paguei a última vez R$ 78,00 na saca, hoje me ofereceram a R$ 92,00 a saca. Isso por causa do dólar. Isso vem acontecendo de 15 dias para cá. Para não sair totalmente no prejuízo, ele teria que aumentar o preço do quilo do pão em até 20%. Mas o Márcio preferiu segurar o valor para não espantar os consumidores com esse presente indigesto de final de ano. Os clientes agradecem. A gente tem que fazer a conta, ter a matemática na ponta do lápis, mas deixar de ganhar hoje para poder ganhar amanhã, junto com o cliente, que é o mais importante, né? Depois de atingir recorde, o valor do suíno vivo tem apresentado quedas. Entenda agora o porquê. O desequilíbrio entre oferta e demanda no mercado doméstico está desvalorizando os preços do suíno vivo nas últimas semanas. Após atingir em novembro o recorde nominal da série histórica do CPEA, o valor tem apresentado fortes quedas em dezembro. A baixa nos preços interrompe uma sequência de altas que era observada desde maio. De acordo com o CPEA, na parcial de dezembro, a carcaça especial apresentou um recuo de 2% no mercado atacadista da Grande São Paulo, sendo comercializada a R$ 14,53 o quilo. A busca por alimentos vindos direto da roça tem aumentado cada vez mais e os ovos caipiras se encaixam nessa procura, viu? Os produtores de Goiás têm aproveitado o momento para vender produtos mais saudáveis e sustentáveis. A propriedade tem água com fartura, terra boa, e a dona Alcione teve uma visão empreendedora ao trabalhar com galinhas. Como a gente observa, as galinhas são criadas soltas, ou seja, elas chegam a pastar. Isso é importante porque a ave ela precisa de pastar, mas no início, antes de trabalhar com galinhas poedeiras, o início foi bem diferente, né, dona Alcione? Sim, foi diferente. No início eu comecei com a criação de frango de corte, e não deu certo. E a rentabilidade ela era demorada, né? Eu precisava de um prazo de 6 meses para estar batendo os frangos, né? Para ter o dinheiro na mão. E hoje, com a produção de ovos, eu consigo esse giro maior, porque eu tenho ovos todos os dias. Na propriedade, a dona Alcione resolveu apostar na criação da linhagem GLC, ou seja, criação livre de galinhas caipiras. E isso influencia na qualidade do ovo, por exemplo? Muito, influencia muito. A gema do ovo ela fica mais, uma cor mais forte, a gema avermelhada, a clara fica mais consistente, a galinha precisa tomar o banho de poeira, o banho de terra, ela precisa desestressar. Isso é muito importante no final, né? O ovo sai praticamente um ovo orgânico, um ovo totalmente natural. Muita gente até pode pensar que essas aves são alimentadas apenas de capim e milho, mas não, tem ração balanceada para complementar a dieta e isso contribui para a produção de ovos e é super saudável para elas. Mas antes a criação era bem rústica, até a assistência técnica do Senar entrar em cena e mostrar um novo caminho para a dona Alcione. Foi um grande diferencial para que tudo dê certo, para que tudo flua bem, está dando certo, graças a Deus. Inicialmente a senhora começou aí colhendo quantos ovos inicialmente? Eu comecei com 40 galinhas,
colhendo numa média de 38 ovos por dia. E hoje eu estou colhendo 200 ovos por dia, com 200 galinhas. Né? Na faixa de 180 a 200 galinhas eu consigo colher 200 ovos por dia. Além disso, as aves não pisam na calçada diretamente não. Tem forragem com cama de frango e palha de arroz, que funcionam como controle de umidade, absorção de fezes e evita que as galinhas machuquem os pés. O galinheiro ele não fica úmido, ele não fica contaminado com as fezes das galinhas, né? A palha de arroz ela absorve, né? E ajuda nessa filtração. E tem várias dicas na hora de construir um galinheiro. Ele tem que fazer uma metragem de acordo com o tamanho da produção que ele está querendo iniciar, que são 7 aves por metro quadrado da parte interna e da parte de piquete de 2 a 3 aves por metro quadrado. Uma muretinha de 70 centímetros no sentido leste-oeste e no sentido norte-sul completamente fechado. Um pé direito de 2,5 metros e um telhado com uma pequena declividade e não se esquecer do beiral. Normalmente a gente pode colocar um beiral de 60 a 80 centímetros para quando vier época de chuva ele não molhar lá dentro. E pensando também nessa época de chuva e muito sol, nessa parte leste-oeste tem que colocar o sistema de cortina para poder promover a ventilação quando está abaixando durante o dia a dia muito quente. Em dias frios, sobe a cortina ou também em épocas de chuva. O ovo caipira ele tá muito recomendado. É um alimento natural. Depois do leite materno, é um alimento mais rico em proteína. Então ele está muito em alta e o mercado está me atendendo muito bem e eu consigo atender o mercado também. Os Estados Unidos confirmaram o primeiro caso grave de gripe aviária no país. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, se trata de um morador do estado de Louisiana. O centro também confirmou 61 casos leves em humanos desde abril no país, a maioria em trabalhadores de fazendas de laticínios, onde o vírus infectou o rebanho. 34 desses casos são da Califórnia, que decretou estado de emergência. Hoje, o Record News Rural analisa a importância do nosso país para a segurança alimentar mundial. E para isso, vamos ouvir um dos maiores especialistas do agro brasileiro. Ele esteve à frente, por exemplo, da lei da biotecnologia, do seguro rural e do trabalho em prol dos produtos orgânicos. Foi ministro da Agricultura entre 2003 e 2006. E, com certeza, é um dos grandes pensadores do Brasil como potência alimentar. Estou falando, claro, de Roberto Rodrigues, professor emérito do FGV Agro. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. É um prazer estar com você, minha filha. Professor, segurança alimentar, né? Em 10 anos, a oferta mundial de alimentos precisa aumentar em 20%. E o Brasil tem que aumentar o dobro disso, é um desafio e tanto, né? Sem dúvida. Aliás, a importância de tratar desse tema segurança alimentar, sabe, que eu tenho insistido muito no tema de que o mundo é hoje varrido por 4 fantasmas, que eu chamo didaticamente os 4 modernos cavaleiros do apocalipse, que são segurança alimentar, transição energética, desigualdade social e mudanças climáticas. Esses 4 fantasmas destroem a paz universal e a democracia dos países todos. É preciso eliminá-los. Eu estou convencido vai acabar com isso a agricultura do sistema tropical. O cinturão tropical, América Latina, África subsaariana, parte da área também, porque é nessa área do mundo inteiro tem terra para crescer e a tecnologia baixa. Então o Brasil lidera esse processo para ser o grande comandante protagônico desse processo de assassinato dos 4 cavaleiros do apocalipse, viu, Kelly? Olha, nós vivemos tempos realmente desafiadores, mas a gente sabe, né, professor, que o agro brasileiro é uma potência. Agora, qual que é a influência geopolítica deste momento para o agro, principalmente agora em 2025, né? Tem Trump, acordo União Europeia-Mercosul, a China também como uma grande potência, inclusive principal parceira comercial aqui do nosso país. Olha, você colocou o dedo numa ferida importante, viu, filha? Porque, na verdade, o que está acontecendo no mundo hoje é que as grandes organizações multilaterais, ONU, OMC, FAO, cuja função seria dar regras para o mundo,
perder o protagonismo, vão perder a eficiência. Então, está dizendo, são acordos comerciais, multilaterais ou bilaterais, que colocam o comércio agrícola numa situação de cheque, porque vai saber o que o Trump vai fazer no protecionismo agrícola nos Estados Unidos. O que acha? Como é que a China vai reagir? Qual vai ser o acordo da União Europeia e Mercosul funcionando adequadamente? São vários temas que perturbam o comércio mundial agrícola, especialmente porque a OMC perdeu o protagonismo. Então, vamos ter que estar muito atentos, sobretudo, fazer acordos comerciais, para garantir um crescimento sustentável do agro. Você tem toda a razão. Há um estudo feito pela OCDE diz o seguinte: em 10 anos, ou o mundo oferece 20% mais de comida, ou não haverá paz. E para isso, nós temos que crescer o dobro, 40%. Então, é um desafio extraordinário que exige uma estratégia da nossa parte. Agora, o Brasil é o país que mais pode crescer quando o assunto é produção de alimentos? Qual que é o nosso potencial? Porque é um desafio muito audacioso, importante, mas audacioso. Sem dúvida. Nós podemos crescer bastante. Eu não vou chutar um número aqui para você, mas podemos crescer bastante. Eu diria que em 20 anos podemos aumentar 50% da produção de alimentos tranquilamente e mais energia renovável, que hoje é um exemplo do Brasil para o mundo inteiro, com biocombustíveis, eletricidade, etc. Agora, para isso, Kelly, tem que ter uma estratégia. Você tem que ter logística e infraestrutura que nós deixamos de investir há muito tempo. Fazer acordos comerciais que garantam mercados. Tem que investir em tecnologia para valer. Tem que ter uma política de renda no campo que tenha no seguro rural e no crédito a base central do desenvolvimento. Então, são vários fatores que vão interferir para que a gente tenha esse crescimento efetivo do qual o mundo precisa. Então, não é uma coisa que a gente quer fazer por voluntarismo. O mundo vai precisar do Brasil, então temos que nos adaptar para isso. Vamos falar então sobre tecnologias, professor, porque a gente sabe que a tecnologia ela é importante, a gente ali sempre está se atualizando, a tecnologia faz a diferença no campo, por isso é importante Embrapa, pesquisa, ciência, inovação, né? E isso pode ajudar, inclusive, o nosso agro a exportar a nossa tecnologia, ou seja, agregar valor também para o mercado internacional? Bom, você colocou um tema central. Tecnologia nós crescemos até hoje no Brasil por causa, fundamentalmente, da tecnologia. Vou dar 2 números para você entender isso. De 1990 até 1990 foi um plano Collor, então um ano emblemático de mudanças políticas no Brasil. Mas de 90 até hoje, em 34 anos, a área plantada com grãos, só grãos, no Brasil, cresceu 115%. Dobrou. E a produção cresceu 457%. A produção cresceu 4 vezes mais o que cresceu a área plantada. Que foi isso? Tecnologia. Maior produtividade por hectare. Pra você ter uma ideia, nós cultivamos no Brasil hoje em dia 80 milhões de hectares com grão. Na verdade, nem 60, mas o Brasil é o único país do mundo que faz 2 safras por ano, ou até 3 com irrigação, na mesma área. Então, somando as 3 safras do mesmo ano, a gente ocupa 80 milhões de hectares. Nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos em 1990, estaria de mais 125 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Ou seja, nós poupamos 125 milhões de hectares. Então, nós não só somos eficientes na produtividade, como na sustentabilidade, poupando área enorme. E isso aí, você colocou muito bem, isso pode ser multiplicado por outros países tropicais, América Latina inteirinha, toda a África, até porque na África a vegetação, a savana, é onde precisa do nosso cerrado. Então, nós podemos realmente mostrar para o mundo inteiro como fazer e que o mundo faça a mesma coisa. Professor, vamos falar um pouquinho agora para o pequeno produtor, agricultura familiar, que muitas vezes pensa como que eu posso crescer. Visitando algumas feiras internacionais, eu tive a oportunidade de ver as cooperativas ali expondo seus produtos e exportando para o mundo. Então, nesse sentido, qual que é a importância, o papel das cooperativas, principalmente para dar aquele gás, né, aquela força a mais para o pequeno produtor? Importantíssimo. Aliás, as cooperativas brasileiras hoje já representam 54% da produção agropecuária do país, o que responde para a exportação de 60% do que nós exportamos. Agora, o importante da cooperativa é o seguinte, Kelly. Com a economia globalizada, a margem por unidade de produto é cada vez menor. Mostra que o agricultor só faz a renda dele na escala. Ora, o pequeno, por definição, não tem escala, já que é pequeno não tem escala nunca. Então, ele faz a sua escala na cooperativa, que além de agregar valor
e vender a ele o insumo efetivamente necessário no dia tecnológico, ele consegue ter melhor produtividade, menor custo e, portanto, acessar mercados. Então, é fundamental o cooperativismo no Brasil. Tanto é verdade que hoje 70% dos cooperativados do Brasil são pequenos produtores rurais. No entanto, Kelly, você tocou numa questão tão importante. Veja só, nós temos 5 milhões de produtores rurais no Brasil, 5 milhões de produtores rurais, dos quais 1 milhão estão no mercado, vendendo, exportando, vendendo no mercado interno, comprando. 4 milhões estão fora do mercado. Em geral, são pequenos produtores do Norte e do Nordeste que não tiveram acesso à tecnologia, à educação, à infraestrutura, não tem a nada. E, portanto, são uma agricultura de subsistência paupérrima, muito pobre. Então, é essencial que haja um movimento coordenado entre o governo e o cooperativismo para que esses 4 milhões venham ao mercado através de cooperativo. Então, é um instrumento central para o desenvolvimento equilibrado, sobretudo pequeno produtor aqui no Brasil. E é possível, então, que sejam criadas políticas públicas, né? Na verdade, necessário que elas sejam criadas, porque para a gente produzir mais, para ter um apoio, é claro, é necessário informação, tecnologia, mas também dinheiro, ou seja, o crédito, não é, professor? Crédito, exatamente. Exatamente. E o seguro, viu? Que hoje em dia, o seguro rural no mundo é a coisa mais importante para estabilizar a renda. Esse ano, por exemplo, que passou, nós tivemos problemas sérios de seca e de aquelas inundações tremendas, terríveis do Rio Grande do Sul. Não tinha seguro. O seguro rural estabiliza esse problema todo, resolve, o produtor paga o banco, paga o insumo, paga tudo e ninguém sofre. Então, o seguro é a base de um programa de renda acoplado ao crédito rural. Tem toda a razão. Agora, professor, nesse cenário todo que a gente vive, e nós somos muito cobrados pelo mercado internacional, sendo que nós temos o Código Florestal mais robusto do mundo, né? Então a gente sabe como o nosso produtor ali, ele está alinhado com a sustentabilidade. Nesse sentido, qual que é a maior estratégia, o desafio para a gente continuar crescendo no mercado global? Bom, nós temos que ter essa articulação entre acordos comerciais, infraestrutura logística, tecnologia, tema da sustentabilidade, política de renda para o campo e cooperativismo. Esses 6 fatores são fundamentais, mas tudo tem que ser sustentável, senão não adianta nada. E para ter sustentável, tem que eliminar o que há de errado no Brasil. Infelizmente, tem um problema, tem desmatamento ilegal, invasão de terra, incêndio criminoso, garimpo clandestino. Temos temas que são ilegais no Brasil e que não são cometidos por agricultor. O agricultor não é louco de desmatar ilegalmente porque ele vai para a cadeia. Então, quem desmata é madeireiro, é grileiro de terra, é bandido. Tem que acabar com isso, cara. Tem que acabar com o que é legal de todo jeito, porque a nossa agricultura é sustentável, maravilhosa, bem sustentável. Mas o concorrente inventa lá fora que o agricultor derruba a Amazônia, invade terra, põe fogo na cana, no pasto. É tudo mentira. Mas o consumidor não sabe separar uma coisa da outra. Então, temos que acabar com o que é ilegal, porque elimina um argumento que nos deprecia a imagem lá fora. Então, é preciso que haja um cumprimento das leis rigorosamente feita pelo Brasil. Isso aí é ação do governo. Isso que é importante a gente tocar nesses temas aqui, né? Porque, obviamente, a gente precisa reforçar a nossa imagem positiva para o mercado externo, mas inclusive aqui para o brasileiro, né? Para o brasileiro realmente ter uma dimensão também, como a gente trabalha e valorizar realmente o que acontece, porque a gente viver num país produtor de alimentos é um grande diferencial, né? Na verdade, é uma grande bênção. E na energia, não é só alimento, Kelly, energia. A matriz energética brasileira tem 50% renovável. A do mundo é 15%, 1/3 da nossa. Agora, desse 50% renovável, metade é agricultura. É etanol de cana, etanol de milho, biodiesel de soja, biodiesel de óleo de palma, biodiesel de sebo bovino, é biometano, é cogeneração elétrica, é lenha, que é agricultura também. Então, metade do que é renovável no Brasil vem na agricultura. Então, não é só comida, é energia, é fibra. Então, nós temos uma condição realmente fantástica de avançar no mundo tropical inteirinho, ensinando a plantar, ensinando a processar e a ter, portanto, uma agricultura muito mais sustentável, planetariamente falando. Exato, com etanol verde, inclusive, biocombustíveis. E só para a gente reforçar aqui, professor, já que o senhor citou a questão de queimadas irregulares, né? O produtor de cana, ele não queima a palha há muito, muito tempo. Aliás, quando queima, é um prejuízo danado para o produtor rural, né? Exatamente.
Bom, quando você põe fogo em alguma coisa, aquela coisa morre. Quando você põe fogo em cana, a cana morre. E não dá tempo de colher, ela vai apodrecer, vai ficar impossível ser processada de maneira consistente. Então, ninguém é louco de queimar cana hoje em dia, nem queimar pasto. Isso é coisa do passado, tem toda razão. Coisa lá do século passado, começo desse século, mas há muitos anos que ninguém mais queima cana. É só bandido mesmo que faz isso. Professor, o que a gente pode esperar do nosso agro em 2025? Bom, eu diria 3 coisas a você. Primeiro, vamos ter uma safra recorde de grãos. Então, vamos ter uma oferta muito grande de grãos, portanto, a agricultura vai contribuir para a redução da inflação, porque os preços internacionais estão baixos, então nós vamos ter uma safra grande com preços baixos, vão ajudar a combater a inflação e abastecer o mercado interno tranquilamente. Segundo, vamos ter uma área para exportar muito boa. No ano passado, nós exportamos 170 bilhões de dólares. O ano que vem, se tudo correr bem, mais do que isso. Vai depender do câmbio também, mais do que isso. E aí, vamos dar o saldo comercial e, portanto, a garantir as reservas cambiais brasileiras também. E o terceiro ponto. Então, vai ser bom para o país, bom para o consumidor, bom para combater a inflação. Vai ser bom para exportar, bom para as reservas cambiais. Terceiro, como é que fica o agricultor nisso aí? É possível que haja uma perda muito grande de renda, porque os preços vão cair bastante. Então, é fundamental que haja uma ação de governo na área da comercialização dos grãos, a do seguro rural, para que haja um equilíbrio e o risco de quebradeira desapareça com ação pública, privada, concertada. Um seguro rural com crédito bem feito é uma garantia para esse processo. Porque nem sempre vender muito é sinal que o produtor rural está ganhando muito. São vários fatores que pesam na balança. Professor, muito importante para a gente te ouvir, muito especial, na verdade. Estamos sempre aqui de portas abertas. Um bom dia e até a próxima. Kelly, conte sempre comigo. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima, se Deus quiser. Amém, se Deus quiser. Bom dia mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.